TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Estamos iniciando mais um programa, Janela do Céu, trazendo entrevistas de testemunhos de muitos irmãos que estão tendo várias experiências com o Senhor, que estão obedecendo a palavra do Senhor e recebendo o que a palavra diz, que quando nós obedecemos, o Senhor então vem para nos suprir, nos sustentar, Ele nos abençoa através da obediência, quando nós cumprimos a sua vontade. E hoje é um dia muito abençoado aqui na cidade de Novo Hamburgo, que está tendo a reunião do presbitério, e a nossa irmã, que é a nossa convidada de hoje, a irmã Adriana de Oliveira, que desceu lá de Rondonópolis, Mato Grosso, para estar compartilhando conosco, para estar nesse evento. E aí aproveitamos a sua visita para que ela viesse então trazer a sua experiência de vida. Já está aí há 12 anos com o Senhor, Está tendo a experiência de ser membro do corpo de Cristo. Tudo bem, irmã? Tudo bem, eu queria já cumprimentar todos em casa e que realmente sim, o que o Senhor trouxer, o meu testemunho sirva para edificar muitas vidas, em nome de Jesus. Amém. Então, como foi o teu início com o Senhor, aquele momento que você sentiu que precisava do Senhor? A gente sempre pergunta isso no programa, para saber como foi esse desenvolvimento, da salvação, como é que era aquele momento que você se encontrava antes do Senhor, Amém. Eu creio assim que comigo, eu creio que com vários irmãos ou com todos, eu tinha um vazio enorme. Então assim, eu realmente procurava Deus em vários locais, procurei em muitos lugares do Senhor. Mas eu não tinha muita noção que era Deus que eu estava procurando. Eu queria era preencher, o vazio. Aí foi em Cachoeira, um irmão conversou com a gente aceitou o Senhor, mas eu não tinha assim muita noção do que estava acontecendo, não tinha noção nenhuma. Aí a gente foi convidado para uma reunião na Adonep. Aí a primeira vez que a gente foi numa reunião da Adonep. E eu lembro assim, nesse dia, meu Deus, hoje assim eu tenho um pouco de entendimento, mas na época eu não entendi, porque eu só chorava. E eu lembro assim que todo o meu corpo ficou estranho. Eu pensei, gente, que coisa esquisita, E aí, daí depois dali a gente foi algumas vezes na igreja de Cachoeira, e depois a gente foi embora para Caxias. Então, na verdade, realmente assim, a gente começou em Caxias, Daí com um mês, acho que a gente estava congregando, eu fui me batizar. E eu queria começar por isso, porque eu lembrei disso, Eu lembro assim que na noite antes de eu me batizar, eu tive um sonho, que também não entendi na época, que eu entendo assim, tenho mais realidade dele hoje, que eu enxergava assim um lamaçal enorme assim, e tipo um rio muito sujo também, com muitas pessoas como nós assim, vestido normal, e eles seguiam um bicho horrível, que era uma mistura de dragão com serpente, E eu lembro assim que tinha orgia com esse bicho, tinha coisas nojentas com esse bicho assim, e as pessoas, aonde ele ia, eles iam atrás assim. E eu estava olhando assim de uma certa distância. E aí eu perguntei, no sonho a pessoa que ia me batizar estava, e eu disse assim, o que é isso, Eu falei. Ele disse assim, tu fazia isso, tu estava lá, e o Senhor está te tirando, a partir de amanhã o Senhor está te tirando. E aí isso assim ficou na minha cabeça, da onde o Senhor me tirou, o que eu era, quem eu seguia, E eu creio assim que o Senhor me trouxe essa realidade para eu saber da onde eu saí. Então assim, isso sempre ficou na minha cabeça também, para nunca ter saudade daquilo. Para nunca dizer assim, em momento nenhum do que aconteceu na minha vida, de dizer assim, meu Deus, como tá difícil, eu quero voltar para lá. Eu nunca quis isso, porque eu sempre tive nojo e horror do que eu era, assim. É uma coisa que eu creio que esse sonho me trouxe essa realidade, sabe?
Então, assim, por mais difícil que foi, muitas lutas, com muitas vitórias com o Senhor, eu sempre lembrei disso. Eu sempre lembrei de onde o Senhor me tirou, sabe? E aí, eu lembro, assim, daí depois daí começou a obra, assim, deslanchou, né? A gente ficou 3 anos e meio em Cachoeira. A gente trabalhou bastante lá também. Às vezes eu não entendia, porque a gente trabalhava tanto em Caxias, assim. O Senhor nos colocava para fazer um monte de coisa que a gente nem sabia fazer, né? Daí depois eu entendi, né? Quando o Senhor nos enviou para o Mato Grosso, que era necessário, que foi necessário, né? Todo aquele trabalhar do Senhor em Caxias. E o Senhor trouxe, assim, eu lembro, muito amor pela obra e eu pensava assim, né? Mas eu nunca... E o Senhor falava isso, né? Assim, vinha por profecia, vinha com mala e coisa, mas eu não tinha muito entendimento. Daí a gente sempre acha, assim, que tu vai embora, que agora vão ser para a missão, né? Como eu vejo às vezes os irmãos falarem. Só que aí tu vê, assim, o Senhor realmente trabalhando na tua vida, né? E eu creio, assim, o início foi esse, assim, com o Senhor. E glória a Deus por isso, né? Que o Senhor nos resgatou, por isso que o Senhor fala, assim, que não foi a gente que escolheu Ele, né? A gente tem total consciência, assim, disso, né? Foi o Senhor que nos escolheu, né? E graças a Deus por isso, assim. Eu sempre agradeço muito ao Senhor, assim, por esse privilégio dele ter nos trazido, né? Da gente estar aqui nesse encontro hoje, dele estar nos restaurando, do amor dele por nós, assim, na tribulação, na disciplina e sempre assim, claro que não com tanta realidade e isso vem vindo com tanta aprovação que o Senhor traz, mas de agradecer por isso, porque é o amor de Deus, né, sobre as nossas vidas, assim, porque Ele tem que tirar essa natureza velha e caída e nojenta mesmo da gente, né? Então, creio que foi assim que começou. Amém. E depois lá em Rondonópolis, né? Como foi as experiências do Senhor lá, de estar no lugar sozinho, né? Longe aqui, onde a obra está mais desenvolvida. Como foi esse momento de chegar lá e ter que buscar, né? Sozinho, enfrentar os desafios, né? Que existem de ir lá levar a palavra. Bem isso mesmo. E ainda nessa época não tinha essa facilidade que a gente tem hoje. Não tinha pão de Judá, não tinha TV Menorá. Eu até compartilhei ontem, assim, que quando chegava material, até eles riram, mas era verdade. Eu disse assim, a gente sabe aqueles bichinhos que estão loucos de fome, quando tu coloca comida, a gente era assim. Quando chegava o material, a gente se desesperava em volta dele, porque era muito difícil chegar. Eu sabia que isso ia acontecer, né? Mas amém, o Senhor sabe. Aqui é bom lembrar de tudo isso. Então, quando começou, assim, pão de Judá, eu orava para eu sair de casa, porque eu não queria sair de casa, porque eu queria ficar ali. E isso nos trouxe, assim, muito unidade no espírito, por mais longe que a gente esteja. Eu me sinto super próximo de vocês. Muito por isso, né? Porque ao mesmo falar, o Sérgio estava falando agora há pouco, que por que é uma boca? Para que a gente tenha unidade, né? Para que a gente ouça a mesma coisa. E a TV Menorá trouxe isso, a TV Menorá, Pão de Judá, a TV Menorá, tudo aproximou muito a gente, né? No espírito a gente já era próximo, mas assim, aproximou muito, né? Então, quando começou tudo isso, assim, eu lembro, eu tinha que orar para ir para grupo familiar, que eu dizia assim, olha, é necessário eu sair daqui, mas eu não queria sair, sabe? Tão bom que foi. E lá a gente teve experiência em todas as áreas, assim. Tudo. Esses dias até um irmão de Panambi que está congregando lá com a gente perguntou, né? Isso não tem como te contar tudo, porque todas as áreas, necessidade, assalto, enfermidade, mas em todas o Senhor estava com a gente. Todas. E foi o que tu disse, tu aprende a depender de Cristo. Né? Tu aprende que o teu suprimento vem dele. Que claro que a comunhão é importante, muito importante, mas a tua fortaleza é Cristo, né? Tu tem que aprender isso, assim, que não é o irmão que vai te restaurar, não adianta, até o Sérgio falou ali, tu pode pedir uma oração para que o Senhor te restaure, mas na verdade é Cristo que tem que fazer isso, né? E essa distância ensinou isso, ensinou muito isso, assim, e essa palavra, esse pão, assim, que o Senhor traz para a igreja, nos manteve lá. Eu tenho certeza disso, assim, foi a misericórdia do Senhor. E eu lembro, assim, que quando eu cheguei lá, eu não tinha muita noção do que eu orei.
porque eu não sabia o que vinha pela frente. Mas eu lembro que um dia eu orei e o Senhor me deu aquela palavra que Jacó lutou com o anjo, lembra? Até receber a vitória. E eu disse assim pro Senhor: Senhor, a única coisa que eu não quero que aconteça é que eu me afaste de Ti. Que aconteça o que acontecer aqui, que eu não me afaste de Ti. Que eu não retroceda, como está lá em Hebreus, né? Eu orei isso e eu lembro assim que eu orei, mas eu não tinha noção do porquê que eu estava orando e o que ia vir. Eu não tinha noção. Porque foi muito difícil mesmo, assim. Mas eu glorifico muito o nome do Senhor, até eu estava comentando isso, que eu queria, era isso, exaltar o nome do Senhor, porque tudo que aconteceu foi para que Ele reinasse na nossa vida. Eu sei disso. E se Ele não faz assim, a gente não percebe o quanto a gente está errado. Eu não percebia. Às vezes, assim, quando vem uma tribulação, tem algumas coisas que são conscientes, assim, que tu percebe, e outras coisas, assim, que só quando ela vem que tu vê realmente que tu está fazendo errado, né? Então eu pedia isso assim para o Senhor, eu sempre pedi isso para o Senhor. Eu sempre disse assim para mim, eu tinha noção que a maior tragédia que aconteceria comigo e com Edo é se a gente se afastasse do Senhor. O resto, tudo o Senhor a gente podia superar com Cristo, né? Mas nós nos afastar do Senhor era a única coisa que eu pedia para o Senhor, para que não deixasse acontecer. Pela distância, pela falta da comida que no início, né, era difícil. Porque a gente sabe assim que a falta de visão, né, corrompe, assim, né, a falta de profecia. Daí eu pedia isso, assim, para o Senhor e graças a Deus, né, Ele tem nos mantido, porque eu sei que é pela misericórdia dEle, né. E o trabalhar é sempre intenso, né, continua muito intenso até agora, né, mas em nome de Jesus, assim, Ele traz a vitória em todas as áreas e eu glorifico o nome dEle por isso, né. Amém. Realmente isso só vem testificar, né, o propósito do Pão de Judá, da TV Menorá, que a princípio não se tinha ideia, né, de que isso fosse alcançar tantas pessoas, né, e até hoje não se tem ideia de quantas pessoas estão acessando, estão ouvindo e que nós nem conhecemos, né, quantas pessoas estão ouvindo a rádio online, estão acessando a TV Menorá, as bandeiras, né, ouvindo os cultos de todos os irmãos. E isso realmente aproxima, né, todos nós para estarmos ouvindo a mesma palavra, para estarmos ali compartilhando, ouvindo os testemunhos, né, porque tudo isso nos leva a ter mais fé e a confiar no Senhor, porque a gente sente que a mesma coisa que Deus faz em mim, faz lá nos irmãos que estão a quilômetros de distância, mas estão ali perseverando. E enquanto a irmã compartilhava, né, como tem sido falado sobre essa ferramenta que o Senhor traz, né, online, das redes sociais, que você pode evangelizar, e você também está divulgando o Pão de Judá, né, que muitas pessoas podem ouvir ali uma palavra que talvez elas não vão ir para uma igreja, né, porque elas se sentem constrangidas e infelizmente, né, o nome do Senhor tá de um jeito que as pessoas não querem ouvir por causa do mau testemunho, mas as pessoas vão ouvir uma mensagem na sua casa, no conforto, vão poder estar ali se alimentando para daqui a um tempo, né, aquela semente germinar e elas irem até a igreja, elas irem buscar um grupo familiar, elas se aproximarem, né? Então tem lá muitos irmãos que estão lá trabalhando na TV Menorá e às vezes não parece que está surtindo efeito, mas está, né? Tem aqui o testemunho da irmã que está sempre ouvindo, né? Sempre recebendo. E antes realmente era difícil, né? Tinha os CDs até chegar lá, antes era fita cassete, né? E hoje a gente pode ouvir mensagens ao vivo, né? Não precisa esperar 2, 3 meses ou até o CD ser feito, produzido e chegar à encomenda, né? Você pode assistir ao vivo todas as coisas. Então nós precisamos aproveitar essas oportunidades que o Senhor tem nos dado, né? De estar sempre ligados na videira verdadeira, de estar sempre com a palavra nos nossos ouvidos, porque é isso que traz o crescimento para todos nós. Amém? Então nós vamos fazer um breve intervalo, fique conosco que a irmã tem muitos testemunhos, né? Muitas experiências com o Senhor. Nós já voltamos. Janela do Céu.